O nosso público seriam os professores da rede municipal, nesse caso, e eu coloco principalmente, nesse primeiro momento, os professores de educação física e as diretoras de escolas, das unidades escolares. Porque sem elas, sem a compreensão por elas do trabalho que vai ser desenvolvido na escola, primeiramente pelo profissional de educação física, nada acontece. Ainda, eu falo isso para os nossos professores, ainda vendemos muito mal o que fazemos na escola. O profissional de educação física tem grande dificuldade de colocar para os seus outros colegas, seus outros professores de outras disciplinas, a importância do nosso trabalho. E isso, de uma certa forma, está sendo pensado em Petrópolis, fazendo com que os diretores participem dos encontros referentes à educação física, para compreender um pouco mais a educação física, sem achar que é um mero momento de entretenimento dos alunos. Estagiários dos cursos de educação física, já que lá nós temos 2 cursos, e principalmente o nosso público, os alunos da rede municipal. As nossas ações. Quando a gente fala nisso, a gente não pode imaginar fazer uma revolução, estar dentro de uma revolução, sem pensar em todas as suas variáveis. É claro que não tenho aqui, eu também não posso, não teria tempo para colocar todas as variáveis. Eu coloquei algumas nossas e que são pensadas hoje, né? Então você não pode pensar em uma revolução, não pode pensar em um case de sucesso, se você, por acaso, não tem algumas outras estruturas dentro de um projeto que a gente chama de projeto guarda-chuva, né? Dentro de um projeto que tenham que ser observados. Então, dentro desse projeto da Petrópolis Olímpica, nós temos hoje a parte referente à nossa estrutura, a parte referente à nossa legislação, as parcerias e a nossa capacitação. Aí eu vou fazer uma explanação um pouquinho a respeito de cada parte dessa que está sendo pensado, né? Falar um pouquinho da nossa estrutura, né? Que já são ações que já acontecem, né? Então, pela primeira vez na cidade de Petrópolis, nós temos a divisão de educação esportiva, que é uma espécie de coordenação de educação física dentro da Secretaria de Educação. Não existia isso anteriormente, né? Nós tínhamos uma espécie de uma coordenação que não fazia parte, era muito mais consultiva do que deliberativa na Secretaria de Educação. Hoje não, hoje a divisão de educação esportiva faz parte da Secretaria de Educação dentro das suas divisões. A ampliação da educação física de primeiro segmento. Como eu disse para vocês, né, nós temos apenas 8% das nossas turmas sendo atendidas. Eu gostaria que vocês imaginassem que isso é um grande projeto, né, porque não se pode imaginar uma educação olímpica sem essas estruturas. Eu não tenho como imaginar uma educação olímpica, oferecer uma educação olímpica a quem não tem nem a educação física e nem é contemplado com ela com profissionais de educação física habilitados. Então, nós temos hoje essa preocupação, né? Então, a oferta do profissional de educação física. Nós temos uma obrigatoriedade dos projetos Mais Educação, né? Que é um projeto governamental, em que as diretoras elas optam por projetos já pré-determinados pelo programa, e existe uma obrigatoriedade de, no mínimo, cada escola ser contemplada com duas modalidades, 2 projetos esportivos, né, pelo programa Mais Educação, né, no mínimo são 2. Nós temos escolas que, de acordo com seus espaços físicos, né, podem optar por mais ou seriam apenas os 2 contemplados. Eu disse para vocês também que estamos vivendo uma revolução em Petrópolis quanto a isso. E o que acontece? A gente está trabalhando em cima de uma credibilidade, estamos trabalhando em cima de uma coerência do trabalho. Se eu quero fazer uma oferta de primeiro segmento, com 57 professores, isso é inviável. Então, já está na Câmara, já foi aprovado, sai um edital agora em agosto, né?
com o maior concurso público para professores de educação física que Petrópolis já teve. Eu vou falar coisas assim para vocês que talvez para vocês sejam meio ridículo, porque isso é uma coisa que acontece nas cidades, mas eu quero falar da minha realidade, das dificuldades que nós temos, né, de poder hoje ter um concurso para 38 novos professores de educação física. Quando nós chegamos lá e quando começamos esse pequeno bate-papo, a previsão é de 4 professores nesse concurso. Então, eu fico entusiasmado, eu sei que é muito pouco, né? Nós vamos chegar aí a um quantitativo um pouquinho maior do que 100 professores, ainda é inadequado para o que a gente deseja, mas como falamos, né, e como vários professores falaram anterior à minha fala, tem que se ter um start, tem que se ter um início, e é esse o nosso início. Um concurso público para estagiários do curso de Educação Física, para que possam também trabalhar junto às escolas. Algo que também parece ser meio ridículo, mas compra de materiais. Há mais de 6 anos, Petrópolis não comprava material para as escolas a nível de materiais esportivos para as escolas. Então estamos nesse ano também fazendo essa aquisição. E Petrópolis tem uma rede, Petrópolis, para quem conhece, Petrópolis é muito acidentado. Né? Petrópolis não tem um urbanismo, né, que você possa falar que as coisas sejam fáceis. Para vocês terem uma ideia, né, o número de escolas que nós temos, que são 170 unidades escolares ao total, elas são um número muito elevado para o número de alunos que nós temos. Nós temos redes muito maiores no próprio estado do Rio de Janeiro, com um número bem menor de escolas. Mas é porque cada região de Petrópolis, pelo fato de serem difícil acesso, né, nós somos obrigados a colocar, às vezes, pequenas escolas lá para o atendimento de uma região que, se por acaso a escola não estivesse lá, provavelmente aquele entorno dele não estaria tendo a possibilidade da educação, né, de se ter aulas de educação. Se ter aulas em uma escola. Então, eu tenho, por exemplo, uma escola rural chamada José Antônio, em que eu só tenho 30 alunos. E são turmas multisseriadas, e a maior parte deles nunca veio ao Centro Histórico de Petrópolis. Então, essa necessidade hoje da gente trabalhar em cima de reformas, porque a maior parte da nossa rede não sofre reformas, principalmente a nossa parte esportiva. Né? Não se dá condição ao profissional de educação física de se trabalhar. Volto a falar, se se pensa em uma coisa maior como a educação olímpica, eu tenho que dar estrutura para os nossos professores, para os nossos alunos de se desenvolver nela. Nossa parte de legislação. Eu estava até conversando com um amigo há pouco, estava falando a respeito, né, que, não sei se vocês sabem, existe um parecer do Congresso Nacional, né, que foi homologado há pouco tempo, em que os professores de educação, as professoras de 1º a 5º ano têm habilitação para ministrarem aulas de educação física. Caso eu esteja falando alguma bobagem, se vocês puderem me corrigir, né, mas é esse o parecer que eu tenho. Mas só que em Petrópolis, em 2010, no final de 2010, nós conseguimos aprovar uma lei em que existe a obrigatoriedade de todo atendimento nas aulas de educação física, de toda a educação básica, ser ministrada por professores de educação física. Isso para a gente é uma grande vitória, já que isso não é uma realidade em todo o nosso país. Uma outra coisa também que está sendo votada e vai ser agora no final desse semestre, que é a aprovação do tempo mínimo para a educação infantil, para a educação de primeiro segmento, que nós não possuímos, e é por regulamentação. A maior parte das escolas trabalham com um tempo de 40 minutos, e nós estamos estabelecendo que nós precisamos de tempo para poder colocar essas crianças para trabalhar com a educação olímpica, e estamos colocando 2 tempos de 50 minutos, 100 minutos mínimos por semana, com algumas características, como, por exemplo, a impossibilidade de se fazer 2 tempos seguidos. Ou seja, a obrigatoriedade de se fazer em 2 dias a educação física de 1º a 5º ano. E uma lei que já existia, mas não era utilizada desde 2003, e houve uma nova resolução agora em 2010, que é a utilização
de projetos esportivos feitos por clube, atendendo aos nossos alunos das redes municipais, onde se faz uma renúncia fiscal, né, do ISS de qualquer natureza e o IPTU, né, até financiando as dívidas atrás, as dívidas existentes, e fazendo a isenção, a renúncia fiscal a partir de 2010. Isso foi também para a gente uma grande vitória, principalmente porque muitas das nossas escolas não têm hoje espaços físicos para as atividades. As nossas parcerias. Nós temos hoje parcerias, e isso é uma coisa muito importante, né? Nós tivemos há pouco tempo, gostaria de colocar isso como uma grande vitória de Petrópolis. Nós temos hoje um novo secretário de esporte, que é o professor Carlos Alberto Lanceta, uma pessoa muito conhecida dentro do meio esportivo e que faz parte dessa revolução de Petrópolis hoje, que visa ser uma cidade em que a sua educação física seja pautada em uma educação olímpica. Então essa parceria com a Secretaria de Esporte nos aproximou muito de várias ações, né, onde, por exemplo, a maior parte das ações relacionadas ao esporte, nós envolvemos os nossos alunos da rede municipal. Nós temos alguns aqui, falando do circuito fluminense, nós temos as ruas de lazer, onde ônibus da prefeitura vão buscar os nossos alunos em escolas para que elas possam participar dessa atividade. Volto a falar das nossas dificuldades, quanto à parte dos alunos não poderem se locomover, né? E então Petrópolis hoje oferece, em determinados momentos, para determinadas escolas, ônibus, transporte, para que os alunos participem dessas atividades. Ampliação e manutenção de projetos esportivos, né? Então nós temos vários projetos esportivos, eu citei 3 ali, né, que é o projeto de ginástica artística, onde nós temos mais de 800 alunos, vamos ampliar, já ampliamos, nós temos 600, ampliamos para 800, e vamos chegar aí tranquilamente a mais de 1.000 alunos da rede municipal recebendo uma orientação em ginástica artística. Temos mais de 3.000 alunos com xadrez e mais ou menos em torno de 2.000 alunos no tênis de mesa. E novos projetos esportivos, né, com outras parcerias, como o Instituto de Esporte para a Cidadania, onde trabalhamos com uma instituição, uma ONG, e que oferta em torno de 300. Né? Nós temos ali também o atletismo, o Pé de Vento, que é uma equipe de rendimento de Petrópolis, que trabalha também com as crianças de Petrópolis, utilizando o atletismo como uma ferramenta. Entre outros, nós temos o hóquei, né, em Petrópolis, que também é muito famoso, muito conhecido, acabou de ser campeã brasileira de hóquei. Nós temos em torno de 300 crianças. Nós temos o Viva Vôlei, da Confederação Brasileira de Voleibol, com mais 500 crianças. Né, e por aí nós temos vários projetos, várias parcerias, né, onde fazemos a questão de que esses projetos façam parte da nossa rede municipal, ou seja, colocando os nossos alunos de rede municipal fazendo. E aí, muitas vezes dentro dos espaços da rede. E a utilização de espaços dos clubes para as aulas de educação física. A capacitação, né? E eu estou aqui encerrando, né, já estamos encerrando nossa apresentação, que é uma das partes mais importantes, e vai ser nosso ponto de partida, né? Eu acho que seria o nosso divisor de águas. Né? Nós tenistas, também em Petrópolis, e agora no dia 14 e 15 de julho, nós teremos um seminário de educação olímpica voltado para os profissionais de educação física, para as diretoras das unidades escolares, né? Ele todo feito, né, confeccionado pela Secretaria de Educação com apoio da Organização Olímpica, né? Do Comitê Olímpico, da Organização Olímpica, e eu convido a todos, no dia 14 e 15, a participarem, a estarem presentes nesse divisor de águas da Secretaria de Educação, e eu espero que seja da nossa educação, né, com o Seminário de Educação Olímpica, 14 e 15 de julho, na Universidade Estácio de Sá, das 8 às 18 horas, onde teremos as presenças, como por exemplo, do professor Lamartine, professora Ana Miragaia, professor Márcio Turini, professora Ana Flávia, professora Marta, professora Neise, que estava aqui há pouco, né?